Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus. Meu nome é Rodrigo Andrade e hoje estaremos fazendo um review que está aqui, de um box da Thomas Nelson Brasil, recém-lançamento Pentateuco para Todos, de John Goldingay. E chegou hoje e deixei para abrir em conjunto com todos vocês para conhecermos e explorarmos esta obra de um autor que não é muito conhecido aqui no Brasil. Enquanto a gente está desbravando a embalagem aqui, aproveita para curtir o canal. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações, porque o YouTube não está entregando os conteúdos quando são lançados. Aqui já vou me descartar da caixa, já foi devidamente passado o álcool 70 antes de subir, para eliminar Covid. Aqui veio junto, já está ali na estante, o Como Cultivar uma Vida de Leitura. E aqui são os outros dois do C.S. Lewis, para ter as 3 obras que esse renomado autor lançou. São muito bonitas. Esse tratamento que a Thomas Nelson concede, né, especialmente para o C.S. Lewis, são muito bem acabados esses livros. Futuramente, quem sabe aí aparece o review desses livros aí no canal. Deixa eu colocar aqui do lado. Que hoje é desse conteúdo aqui que nós estaremos tratando. John Goldingay, Pentateuco para Todos. Ali na estante já tem o Paulo para Todos, que é de Jenny T. White. E esse aqui agora foi um lançamento partindo de Gênesis, como todos sabem, né? Pentateuco, que abrange Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lá eu tenho o Novo Testamento, coleção completa, do N.T. White. E agora vamos ver o que a Thomas Nelson Brasil nos reserva em relação ao Antigo Testamento. Começou bem. Não tenho informações a respeito se o restante do Antigo Testamento vai ser com John Goldingay. Mas se porventura que ele tem a obra completa do Antigo Testamento lançada em inglês, mas eu não sei se será ela a fonte do Antigo Testamento que a Thomas Nelson utilizará para essa coleção para todos. Mas a qualidade da Thomas Nelson, ela é de um acabamento invejável. Que é aquela caixinha que é para guardar na estante ou utilizar como uma decoração, quem sabe. Deixa eu deixar isso aqui do lado, que não vai atrapalhar a gente. Isso aqui já fez o papel dele também. Vou acabar me cortando aqui. Bem, senhores,
Esse primeiro conjunto aqui, vamos começar pela ordem. Gênesis vai do 1 a 16, esse primeiro. Esse outro, Gênesis, que é a segunda parte, de 17 a 50. Este, Êxodo e Levítico. E este aqui, em cinza, Números e Deuteronômio. Um cinza, um verde, um avermelhado e essa cor aqui deve ser um marrom. Vamos conhecer o material. Capa dura, que vem uma alusão a Moisés segurando as tábuas, uma alusão ao autor do Pentateuco. No sumário, nós temos aqui, por exemplo, se eu for ler todo ele, nós iremos tomar muito tempo. Mas, por exemplo, no Gênesis 1, ele divide em 1.1, no princípio, 1 de 2 a 5, domingo, 1 de 6 a 19, segunda, terça e quarta-feiras, 1 do 20 a 25, quinta-feira e sexta-feira de manhã, 26, sexta-feira, hora do almoço, 1 de 31, e aqui ele colocou de 2 a 3, sábado. E aí ele vai dando nomes às partes que ele subdividiu. Por exemplo, aqui, Gênesis 2, 21 a 25, é isso. Gênesis 3, 4 a 13, que é o perícope, ali onde nós temos a queda de Adão e Eva. Onde está você? A dor da maternidade, o trabalho se torna fadiga. Gênesis 4, de 18 a 22, bigamia, música, tecnologia, assassinato. Tem umas boas tiradas aqui para dar nomenclatura nas partes que ele resolveu dividir, o Joe Gondig. Aqui, na contracapa, vamos ver o que a editora nos informa a respeito do livro. Gênesis é um livro dinâmico e cheio de histórias conhecidas. Adão e Eva e o fruto proibido, Noé e o dilúvio, a Torre de Babel e o começo da relação entre Deus e o povo escolhido. No entanto, embora muitos leitores possam conhecer os detalhes dessas histórias, o trabalho do estudioso internacionalmente respeitado de Antigo Testamento, John Goldingay, ajudará a trazer à tona uma compreensão mais profunda do significado espiritual e teológico dos acontecimentos retratados em Gênesis. Seguindo os passos de N.T. Wright, estudioso aclamado e autor da bem-sucedida série de comentários O Novo Testamento para Todos, Goldingay aborda as escrituras de Gênesis a Malaquias, de tal forma que até as passagens mais desafiadoras são explicadas de forma clara e acessível. Goldingay traz para a tarefa seu grande aprendizado, sua profunda paixão pela fé, sua imaginação informada e sua atenção
a vida contemporânea. Walter Brueggemann. Esta série é realmente para todos que desejam aumentar sua compreensão do Antigo Testamento. Tem mais aqui. Goldingay escreve para todos como mestre, pastor e amigo. Reflexões que vão enriquecer profundamente a vida e a fé. Então temos aqui alusões de outros autores em relação ao John Goldingay. Aqui parece que nós temos aquela minha dúvida respondida, que o escolhido para fazer o Velho Testamento será ele mesmo, porque nos informa que Goldingay aborda as escrituras de Gênesis a Malaquias de tal forma que até as passagens mais desafiadoras são explicadas de forma clara e acessível. Então, como a Thomas Nelson fez com o Novo Testamento para todos, que foi com N.T. Wright, imagino que vai fazer da mesma forma com o Velho Testamento. Continuando aqui, sobre o primeiro, nós temos as folhas amarelas e aquela letra que é numa fonte bem agradável. Não são letras pequenas. E se for no estilo do N.T. Wright, são conteúdos de uma leitura leve e agradável, mas para isso eu gosto de escolher uma parte de dentro do livro para que nós possamos conhecer o estilo literário do autor. Então vamos começar como é que ele retratou a criação. Vou ler uma primeira parte da introdução aqui para poder a gente se familiarizar mais ainda que esse é o objetivo do review. No tocante a Jesus e aos autores do Novo Testamento, as escrituras hebraicas, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, eram as Escrituras. Ao fazer essa observação, lanço mão de alguns atalhos, já que o Novo Testamento jamais apresenta uma lista dessas Escrituras. Mas o conjunto de textos aceito pelo povo judeu é o mais próximo que podemos ir na identificação da coletânea de livros que Jesus e os escritores neotestamentários tiveram à disposição. A Igreja também veio aceitar alguns livros adicionais, os denominados apócrifos, ou textos deuterocanônicos, mas, com o intuito de atender aos propósitos desta série, que busca expor o Antigo Testamento para todos, restringimos a sua abrangência às escrituras aceitas pela comunidade judaica. Vamos lá. Aqui tem um esboço do Antigo Testamento, bem breve, uma explicação sobre o livro de Gênesis. Diz, tem um pequeno trecho aqui de aperitivo. Assim como a maioria dos livros bíblicos, Gênesis é anônimo, ou seja, o texto não identifica a sua autoria. Algumas versões, como a King James Version, em inglês, ou algumas versões de Almeida, em português, o chamam de o primeiro livro de Moisés, denominado Gênesis. Porém, não há nada no livro que sugira a autoria mosaica. Na verdade, há alguns poucos indícios que contrariam essa autoria. Por exemplo, o texto traz referências aos caldeus e filisteus, que ainda não estavam presentes ao tempo de Moisés. Vem uns mapas
Vamos ler aqui o início do comentário propriamente dito, para a gente conhecer, como eu havia dito, o estilo do autor. No princípio Deus criou os céus e a terra. Nosso filho e nossa nora nos mostravam fotografias de nossos 2 netos. Em uma delas, as 2 crianças apareceram sentadas no banco de trás do carro, com um semblante muito solene. Acho que tínhamos acabado de ter aquela conversa sobre abelhas e cegonhas, explicou o nosso filho. De onde viemos? Responder a essa pergunta, de algum modo, nos ajuda a saber quem somos. Assim, conhecer a nossa origem é uma questão importante, que não se aplica apenas a nós como indivíduos. Nos Estados Unidos, um estrangeiro se vê às voltas com questões associadas à origem da humanidade e do próprio mundo em que vivemos. Evoluímos por meio de um processo puramente natural ou surgimos por um processo no qual Deus esteve envolvido? Certa feita, ouvi que a primeira regra de uma escrita criativa é começar com uma sentença de abertura cativante. O versículo inicial da Bíblia é uma dessas aberturas. Pode-se até permanecer algum tempo em reverência diante dela. No princípio, Gênesis não está falando sobre o princípio absoluto, qualquer que tenha sido. Creio que não houve um, porque Deus não tem começo. O texto discorre sobre o princípio do mundo. A tradução judaica padrão desse versículo inaugural é: quando Deus começou a criar os céus e a terra. Isso evita dar a impressão de que o texto fala a respeito do princípio absoluto. Não há pretensão de saber o que Deus estava fazendo antes do início do mundo. O antigo teólogo africano, Agostinho, suscita essa questão e transmite a jocosa resposta que ele próprio ouvira certa vez de que Deus estava preparando o inferno para as pessoas muito intrometidas. Para ele, essa ideia era um tanto exagerada, embora não o fosse para o teólogo reformista Martinho Lutero, que apreciava essa observação. No entanto, de algum modo, essa resposta anedótica conjuga-se ao comentário do próprio Agostinho. Eu não sei o que não sei. Gênesis também não tem interesse em satisfazer a nossa curiosidade sobre o princípio de outros seres sobrenaturais, como os anjos ou mesmo quanto à queda de Satanás. Gênesis não nos revela isso. O que não sabemos, não sabemos. O livro mantém o resoluto foco no princípio do mundo e da humanidade. Então aqui já deu para a gente ter um pouquinho de conhecimento do estilo do autor, que parece ser bem influente, nos faz imergir na história, mas com um toque bem pessoal dele, e demonstra que ele tem um bom conhecimento teológico. Aqui já vem, ó, a fitinha, está logo aqui, utilizada para a gente marcar onde a gente fica parado. Nós temos aqui, nesse primeiro volume, deve ser uma divisão quase que uniforme, provavelmente. 267 páginas. No final do livro, nós temos um glossário, onde vem, por ordem alfabética, uma descrição, por exemplo, de aliança, de altar, amorreus, Canaã, Mesopotâmia, Assíria. É porque dentro do amorreus aqui tem Canaã, Mesopotâmia, mas segue a ordem alfabética. Assíria, Babilônia,
Canaã, Efraim. Sobre o autor, John Goldingay é pastor, erudito e tradutor do Antigo Testamento. Ele é professor emérito David Alan Hubbard, de Antigo Testamento no prestigiado Seminário Teológico Fuller, em Pasadena, Califórnia. É um dos acadêmicos de Antigo Testamento mais respeitados do mundo, com diversos livros e comentários bíblicos publicados. O autor possui o livro Teologia Bíblica, publicado pela Thomas Nelson Brasil. É uma teologia sistemática, verdinha. É um preço super acessível. Pode pesquisar no mercado aí que vocês vão confirmar o que eu estou falando. Aqui, a segunda parte de Gênesis. Como eu havia dito, o primeiro foi 267 páginas. O segundo, 253. Então, ele é particionado, provavelmente, com os mesmos números de páginas aproximados. É dividido da mesma forma. Tem o glossário no final. Mais uma vez, comentário sobre quem é o autor. E no início, novamente tem as divisões com os nomes atribuídos. Por exemplo, o seu nome será Abraão, estrangeiros e forasteiros, um sinal de graça, compromisso e disciplina, Sarai se torna Sara. Mas e quanto a Ismael? Acolhendo os anjos sem saber, o clamor de Sodoma, orando por Sodoma. Dois jovens que precisam bater cabeças juntos. Será que nunca aprendemos? Parte 2. Quão estúpidos os pais podem ser? Palavras que não podem ser apagadas. A escada para o céu. Novamente vem agradecimentos. Introdução. Vem o mesmo esboço presente no primeiro. O mapa. E começa a parte que deve ser diferente do outro. Aqui nós temos Êxodo e Levítico. Pelo que eu estou vendo na parte de trás aqui, o do Gênesis eu acho que é igual. O do Gênesis é igual. Agora, o do Êxodo e Levítico, aqui atrás tem uma descrição merecidamente diferente. Vamos conhecê-la. O terceiro volume da série O Antigo Testamento para Todos, do estudioso internacionalmente respeitado de Bíblia hebraica John Goldingay, é a ferramenta ideal para desvendar toda a ação presente no livro de Êxodo. E também um excelente guia para contextualizar para o leitor a lei judaica, conforme apresentada no livro de Levítico. Fiel ao objetivo da série, para todos, Goldingay escreve em um estilo totalmente envolvente e oferece uma incursão especial nas familiares histórias da Bíblia. O restante aqui é semelhante, é igual ao que já foi lido em Gênesis. Parte interior do livro aqui, ó, só muda a cor. Vem Moisés segurando as tábuas da lei. Êxodo e Levítico. Aqui para a gente conhecer um pouquinho como é que ele dividiu a nomenclatura das perícopes, ele colocou retomando a história, Êxodo 1, de 1 a 14, aí vem como resistir às autoridades,
de guerrilheiro a fugitivo, era um dia de trabalho como outro qualquer, vocação, sobre dar a César, o imigrante retorna, cujo serviço é liberdade perfeita, meu povo, seu Deus, os 9 desastres naturais, o grito às 3 da manhã. Moisés e Miriam cantam e dançam. O primeiro inimigo. Então, vem aqui, continua a parte de Levítico. Ofertando a Deus, desfrutando da comunhão, fazendo reparação, sendo grato, mantendo a promessa, sendo generoso. Ordenação e desastre. O dia da expiação. A vida está no sangue. Seja santo como eu sou santo. Melhorando a criação. Algumas responsabilidades dos sacerdotes. Então vem aqui, olho por olho, promessas humanas. Encerra Levítico. Tem mais outras que eu não li para a gente ganhar tempo. Tem agradecimentos, introdução. Aqui a introdução também, ela é semelhante para todos os livros. Até começar propriamente o comentário, ele vem semelhante ao outro. Aí vem na parte aqui, onde ainda é uma introdução de Êxodo e Levítico, ele faz referência, dizendo, humanamente falando, a figura dominante nos livros de Êxodo e Levítico é Moisés. A versão Almeida corrigida e fiel denomina essas obras de segundo e terceiro livros de Moisés, mas esses livros não fazem qualquer menção sobre a autoria de Moisés. Além disso, o fato de os livros falarem desse líder na terceira pessoa transmite a impressão de que foram escritos por outra pessoa. Como grande parte da Bíblia, os livros são anônimos, não mencionando quem os escreveu. Uma das características facilmente perceptíveis pelos leitores é que, por vezes, esses livros discorrem mais de uma vez sobre o mesmo tópico. Por exemplo, eles apresentam 2 diferentes conjuntos de instruções sobre o tratamento de servos e 3 outros igualmente distintos, contendo prescrições quanto aos festivais de peregrinação na primavera, verão e outono, antes de o povo assentar-se na terra, e, portanto, em posição de grande necessidade de usar até mesmo um conjunto dessas instruções. O que parece ter ocorrido ao longo dos séculos, iniciando com Moisés, é que Deus continuamente guiou a comunidade sobre como viver em conexão com questões de adoração e vida diária, fazendo isso de formas distintas, segundo as demandas dos diferentes contextos sociais. Êxodo e Levítico juntos trazem o fruto dessa orientação, que se tornou parte da grande obra de ensino que constitui o Pentateuco, os 5 livros da Torá. Aí vai continuando aqui a sua visão sobre os 2 livros. Vem de novo os mapas. E ele vem na parte superior, sempre. Eu esqueci de ficar demonstrando isso para vocês. Ele vem, faz a narrativa do trecho, por exemplo, aqui, Êxodo, de 1 a 14. Aí vem a letra, aqui nessa parte, a letra seca, sem comentário, e abaixo ele vem o comentário. Aí vem comentando esse Êxodo 1, de 1 a 14, retomando a história. Abaixo ele diz: enquanto escrevo no mês de maio aqui nos Estados Unidos, as séries de televisão estão conduzindo seu enredo para o tipo de situação não resolvida
ou gancho a que me referi na introdução, na esperança de manter a audiência em suspense para o próximo outono. Como sair desse problema? Ameaça. Há boatos de que uma ou duas séries de longa duração estão próximas do fim, com alguma especulação sobre como a próxima temporada será capaz de amarrar as pontas soltas. Alguém acredita que os roteiristas têm alguma ideia de como levar a série a um epílogo? Escreveu um crítico a respeito de uma série em particular. Em geral, é possível até adivinhar o que precisa acontecer. A questão é como a história irá chegar lá. Quando o presidente foi baleado ao final da primeira temporada de The West Wing, nos bastidores do poder, alguém pensou que ele poderia morrer. Ao término da temporada, não supomos que Josh e Donna acabariam juntos. Nesse meio tempo, contudo, a temporada seguinte precisará responder às questões levantadas na anterior. Bem, como dará início a novas perguntas e começará a apresentar aos espectadores novos, desatentos ou esquecidos, breves retrospectivas do que ocorreu até então. À semelhança dessas retrospectivas, o primeiro parágrafo de Êxodo resume o fim de Gênesis, repetindo em grande parte as próprias palavras de Gênesis. A continuidade é indicada pelo advérbio assim, com o qual o livro principia. Os filhos de Jacó são divididos em grupos, de acordo com as suas respectivas mães. Aí vem discorrendo, falando sobre as tribos. Já pula aqui para Êxodo 1, 15 até 2 a 10. Como resistir às autoridades? Pega e divide por assuntos, independentemente do capítulo, porque os capítulos foram divisões que foram criadas para facilitarem a leitura e a divisão. A Bíblia não foi escrita originalmente por capítulos. O último é Números e Deuteronômio. Temos também, volto a frisar, aqui é um pouco mais, 284 páginas. O restante do conteúdo, tanto no final quanto no iniciozinho, são iguais. Antes que eu me esqueça, deixa eu ler essa parte da contracapa, que nos informa um pouco mais sobre a obra. O quarto volume da série, O Antigo Testamento para Todos, do estudioso internacionalmente respeitado de Bíblia hebraica, John Goldingay, apresenta um panorama geral, acessível e envolvente de Números e Deuteronômio, os últimos 5 livros do Pentateuco. Goldingay traz uma visão revigorante e perspicaz de ambos os livros, fundamentada em sólida erudição e reforçada por um toque contemporâneo. O restante é semelhante, para não dizer é igual ao dos outros livros. Então, volto a frisar, Moisés, uma coloração diferente. Nós temos aqui algumas partes nomeadas aqui para números. A flexibilidade de Deus, a jornada realmente começa, sobre a falta de alho poró, Miriam profetiza, Arão o sacerdote, Moisés o mestre, uma história de espiões, o voluntário e o involuntário, provisão e purificação, um erro fatal. Isso para números, com mais outros. Para Deuteronômio, nós temos aqui falsos profetas, sobre eleição, ouça Israel, sobre matar os inimigos, o assassinato profana a terra,
mantendo o nome da família, maldições, bênçãos, o mistério da obediência, sobre morrer fora da terra prometida é o último assunto abordado por Deuteronômio. Vem agradecimentos, a introdução é igual. Aqui ele começa a comentar sobre a Torá. Humanamente falando, a figura dominante nos livros de Números e Deuteronômio é Moisés. E a King James, em inglês, ou versões de Almeida, em português, denominam essas obras de quarto e quinto livros de Moisés. Eles fazem menção a Moisés ter escrito algumas coisas, mas não que tenha sido o autor deles. Além disso, o fato de os livros falarem desse líder na terceira pessoa transmite a impressão de que foram escritos por outra pessoa. Como grande parte da Bíblia, os livros são anônimos, não mencionando quem os escreveu. Uma das características de Números e Deuteronômio apresenta é que esses livros fornecem aos leitores uma outra abordagem sobre tópicos já tratados em Êxodo e Levítico. Por exemplo, Deuteronômio apresenta outro grupo de instruções sobre o tratamento de servos, que seguem os dois conjuntos já presentes em Êxodo e Levítico. Todos eles foram fornecidos no deserto, antes de o povo estar assentado na terra, e, portanto, em uma posição na qual precisariam usar pelo menos um desses conjuntos. Então, dá para ver que é uma leitura bem fluente, segue bem o estilo de leitura do N.T. Wright também. O N.T. Wright sempre com abordagem leve, pelo menos nessa versão, que o propósito é esse, para todos, de uma linguagem não tão erudita e truncada, por assim dizer, das teologias sistemáticas, dos comentários exegéticos. Então, realmente, essa obra de John Goldingay nos parece terem um conteúdo relevante para que todos nós, ao adquirirmos, possamos fazer bom uso delas em nosso devocional diário, seja também para preparar sermões. Então, essas aqui fazem parte, de mais uma recomendação do canal Conhecer Jesus, que leva o selo Recomendo a Compra. Nós, se porventura eu conseguir um tempo maior para discorrer sobre o Paulo para Todos, eu também vou estar trazendo aqui no canal, porque eles estão ali, eu tenho utilizado eles para fazer estudos, mas ainda não elaborei um review aqui para o canal. Então, depois de apresentar esse comentário do Antigo Testamento, eu acho que nada mais justo do que trazer também aqui para vocês o conteúdo do N.T. Wright. Não se esqueça, deixe seu comentário do que achou deste review. Ele ficou um pouco mais longo, mas do que eu procuro fazer no canal, mas é porque são 4 livros, é um comentário de um autor pouco conhecido aqui no Brasil, então eu achei que valeria a pena discorrer um pouco mais sobre esta obra. Lembrando, se inscreva no canal, deixe aí seu comentário do que você achou deste conteúdo que foi feito com todo carinho aqui. Então, não se esqueçam, compartilhem esse review
compartilhem o vídeo, coloquem aí nos grupos de WhatsApp, no grupo da igreja, com os irmãos, marca aí os irmãos no Facebook, compartilhem, façam esse review que foi feito com todo carinho, atingir mais pessoas para que tenham conhecimento desse excelente material que está disponível para a Igreja de Cristo estudar, se aprofundar nas Escrituras. Fica meu convite, compartilhem, curtam, marquem as notificações. Aqui termina esse review e até a próxima. Lembrando, não se entregue ao problema, se entregue à salvação. Venha conhecer Jesus.